Estamos ao vivo para mais uma live do nosso jejum, segunda-feira, 8º dia. E aí, como é que está a sua expectativa? Como é que está seu coração para esse dia, para essa semana? A partir de ontem nós iniciamos a segunda semana do nosso jejum. E você sabe qual que é a ênfase dessa segunda semana? Nós estamos orando por milagres. Você crê em milagres? Você acredita que Jesus Cristo, como diz o autor de Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem, hoje, Ele é e será eternamente o mesmo, Ele não muda. Se no passado Ele fez milagre, Ele continua fazendo milagre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que Jesus ainda hoje faz milagre? Eu acredito. João Chico também, eu tenho certeza, eu vou responder por ele. Está aqui nessa live também alguém que acredita que Jesus faz milagre. Sejam todos bem-vindos. Ontem eu ministrei sobre isso. Ontem eu falei que Jesus Cristo ainda continua fazendo milagre. Ontem também eu combati uma mentalidade, um comentário que eu ouvi esses dias na internet, dizendo que Jesus não faz mais milagres como fez no passado. Será que não? Olha, eu quero te fazer um pedido especial. Se você não está no grupo do jejum, por favor, entra no grupo do jejum. Você vai ouvir a palavra que eu preguei. Eu preguei de manhã e preguei à noite. À noite, eu trouxe ainda mais conteúdo, mais revelação, mais versículos provando pela graça de Deus, pelo Espírito, como ministro que sou do Evangelho da Graça, mostrando para você que Jesus faz milagre. E vou te falar, foi um culto sensacional, foi um culto poderoso. Muitas pessoas ontem foram tocadas por Deus. Quem estava ontem no culto à noite ou de manhã, deixa um comentário aqui do que Deus falou com você. Você estava no culto ontem, de manhã ou à noite, e eu queria que você deixasse um comentário aqui, por favor, do que Deus falou com você. Nós estamos iniciando hoje então a ministração do 8º dia. Lembrando que se você não pegou essa chave, você deve pegá-la com o seu pastor no culto de terça-feira, ok? Para você pegar a chave, você tem que participar de no mínimo 3 cultos. Não precisa ser consecutivo não. Você pode ter participado do culto do lançamento, veio terça ou sexta na vigília, e se você vir na terça-feira, você pode pegar a sua chave. Vamos ver aqui os irmãos que vieram no culto ontem que estão comentando. A Lulu Dias, eu não sei se é o seu nome, escreveu aqui: ontem foi poderoso. Páblia Anne de Melo, foi poderoso. Pastora Camila, esposa do pastor Adriano, disse que foi poderoso. A Emanuele, ou Emanuel, ele escreveu aqui: Deus ainda faz milagres. A Rena Lúcia disse: apenas creia. A Julie, ela escreveu um dos tópicos da mensagem: a responsabilidade de crer é nossa. Culto espetacular, chorei bastante. A Mariana escreveu aqui: glória a Deus. A Marinalva: eu fui à noite, foi maravilhoso. Estava de manhã, foi sobrenatural, glória a Deus. Estão todos os testemunhos. Patrícia, esposa do nosso querido pastor Fernando, um grande abraço para essa família que nós amamos. Aleluia! É hora de crer e apropriar do seu milagre. Pastor Mateus Valadares: ao que disse Jesus, se pode, tudo é possível ao que crer. Você ouviu a pregação, pastor? Aleluia! A Sandra: aleluia, Jesus ainda faz milagres. Cela do Wesley Soares: a Érica: foi sobrenatural. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será Deus de milagre.
O Max, algo de valor espiritual, uma mesa, um banquete posta para os filhos, foi o que aconteceu ontem de manhã. Deus falou que estava batendo a porta do meu coração, e como eu abri, Ele tem ceado comigo, me curando e me restaurando. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu fui muito edificada, quanta revelação, meu Deus, que maravilha. O irmão aqui que estava na conferência da Vinha Norte do Paraná, eu estive lá na sexta e no sábado, disse que foi uma palavra maravilhosa, aleluia. O pastor Mike está testemunhando ontem que nós tivemos só no culto da noite mais de 10 visitantes, e muitos deles mandaram mensagem dizendo que foram impactados, estão procurando um lugar para congregar e vão se tornar membros da videira. Vamos lá? Hoje eu quero compartilhar a 8ª lição desse livro maravilhoso. Se você ainda não adquiriu, tem uma preciosa irmã aqui que diz que estava online e sentiu o mover de Deus aqui em Itabira. Juliana, glória a Deus, conecte-se mesmo conosco, que nós estamos sempre abençoando. Glória a Deus. A Filipa, a esposa do pastor Gemerson, está aqui. Um grande abraço para essa família preciosa. Vi que passou aqui também meu irmão Diogo Vasco, um abraço para você, saudade de você, Diogo Vasco. Pastor, estive na conferência Overflow que o Senhor pregou. Aonde posso assistir essa mensagem dos milagres? Você vai entrar no YouTube e vai escrever Pastor Francisco Vasco, vai estar lá, culto da noite, e você vai poder ouvir também. Se você ainda não entrou no grupo do jejum, mesmo que você não esteja participando, você pode entrar e eu vou colocar o link dessa mensagem daqui um pouco, ok? Você vai ouvir essa mensagem. Olha, eu estou te falando na presença de Deus, ouça essa mensagem, foi muito poderosa. Hoje eu quero falar com você sobre o testemunho de Jesus e o espírito da profecia. Por que eu quero falar sobre o espírito da profecia? Dorinha também está aqui, grande abraço para você, Dorinha. Dorinha é esposa de um querido pastor de Goiânia que caminhou conosco, uma discípula preciosa, uma mulher de Deus muito intensa. Grande abraço. A Tami estava aqui ontem também, foi muito tocada por Deus, esposa do pastor Arthur. Quanta presença de Deus. Estava sentindo falta de uma pessoa muito especial nessa live, e essa pessoa acaba de chegar, e eu vou acenar para essa pessoa, simplesmente Larissa Vasco. Você faz toda a diferença. Larissa sempre me apoia nas pregações. Muitas vezes é ela que ouve as palavras antes que eu prego para a igreja. Eu falo para ela às vezes no carro, em algum lugar, falo, senta aí, deixa eu ministrar na sua vida. Se você for tocada, significa que outras pessoas vão ser também. E ela tem muita paciência de me ouvir, graças a Deus. Aleluia! Vamos para a palavra de hoje? Fabrício, um grande abraço para você. Vamos disputar da palavra de hoje? Glória a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre o espírito, o testemunho de Jesus e o espírito da profecia. Baseado em 1 Coríntios 14:31, a palavra do Senhor diz: pois vocês todos, na versão NVI, podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, a palavra de Deus está afirmando que todos nós podemos profetizar. Na verdade, ela nos orienta a buscar o dom de profecia. Tem gente que diz: pastor, eu não tenho o dom de profetizar. Então eu vou começar te fazendo uma pergunta: você já pediu pelo dom? Já pediu pelo dom? A Bíblia diz que nós devemos buscar todos os dons, principalmente o de profetizar. Vamos enviar essa live para mais 7 pessoas. Aqui embaixo, aqui embaixo tem um símbolo parecido de um aviãozinho. Você vai clicar e mandar a live para outras 5 pessoas, outras 7 pessoas. Qual que é o propósito da profecia? Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz com um propósito. E qual que é o propósito da profecia? Basicamente são 3. Não estou dizendo, não estou limitando somente a esses 3, mas basicamente são 3 propostas da profecia. Primeiro, a profecia ela tem como principal objetivo edificar a igreja. Se profetizou e não houve edificação, essa profecia é questionável. Tem que edificar a igreja. Sabe, a edificação nada mais é do que fortalecer os irmãos. Então a pessoa entra abatida,
ela recebeu uma profecia, ela foi levantada, ela foi, a fé dela foi avultada, a fé dela foi despertada? Se sim, essa profecia procede de Deus. Agora, se ele recebe uma profecia e ele fica abatido, mal, triste, com medo, essa profecia não procede de Deus, procede do homem. Segundo objetivo da profecia, a profecia também, ela tem como um objetivo exortar os irmãos, mas não é aquela exortação de brigar com os irmãos, não é aquela exortação de expor o irmão. Quando eu falo de exortar, é reavivar, é ativar. Exortar o irmão é falar para ele: irmão, você é homem de Deus, vamos orar. O Senhor, na verdade, te fortalece. Levanta, não fica prostrado. Isso é o que a Bíblia chama de exortar, ok? Não é falar para o irmão: você não serve para andar comigo, você é um imprestável. Não, isso aí não procede de Deus, não. Terceiro. Então qual que é o primeiro? Edificar, exortar. E o terceiro objetivo da profecia é consolar. Às vezes o irmão perdeu um ente querido, às vezes o irmão está mal, você vem com uma palavra de consolo. A hora que você abre a boca, libera a palavra, aquele irmão é consolado. Sabe por quê? A palavra de Deus na nossa boca tem poder. Repita após mim: a palavra de Deus na minha boca tem poder. As palavras têm poder. Olha, presta atenção. Tem muita gente que pensa que o importante é somente não falar palavras negativas. Bruno Henrique também estava aqui no culto ontem, ele e a família dele. Tenho certeza que eles foram abençoados. É importante não só falar palavras negativas, mas é mais importante ainda falar palavras positivas. Agora, você precisa aprender uma coisa. Você tem que aprender a falar palavras positivas, em primeiro lugar, o seu respeito. A Bíblia diz: transmita graça aos que te ouvem, em Efésios 4. Você sabe quem mais ouve as nossas palavras? Somos nós mesmos. Tem gente que transmite graça para o outro, mas não transmite graça para si. Você já viu que ele o tempo todo fica falando: eu estou feia, não tenho fé, isso. Deixa eu te falar, transmita graça para você. Posso falar uma coisa da parte de Deus para você? Um abraço para você, Kleber Rocha, está lá em Paracatu hoje. Seja o seu principal profeta. O que eu acabei de falar? Seja o seu principal profeta. Profetiza na sua vida. Fala a palavra boa para você. Às vezes você precisa olhar para um espelho e dizer: você é abençoado, você é justiça de Deus em Cristo. No meu caso, você é ungido. Quando você abre a boca, flui vida, flui unção. Você tem um Espírito Santo. Você já foi perdoado. Todo levante contra ti não prosperará. O que eu estou fazendo? Profetizando sobre a minha vida. Tem irmãos no culto, quando você fala assim: ora com o irmão que está do seu lado. Tem um avivamento acontecendo. Ele abençoa, profetizamos, a unção. Não tem nada de errado. O erro é quando eu falo com você: ora por você agora. Aí você diminui. Se eu posso colocar num nível de porcentagem aqui para medir isso, para o outro você vai a 110%, para você no máximo 15%. Sabe por quê? Porque nós não entendemos ainda que nós somos o nosso principal profeta. Você precisa aprender também a profetizar na vida do seu cônjuge ou do seu filho. Você precisa aprender a liberar palavras positivas sobre ele. Meu filho é inteligente, meu filho é abençoado, meu filho é favorecido. Sobre a sua família. Você sabe, muitos evitam falar negativamente, mas ficam em silêncio. Mas isso não é suficiente. Precisamos semear palavras de fé. Presta atenção. A maior tragédia, Regilene também, esposa do pastor Valdemar, seja muito bem-vinda nessa live. A maior tragédia do universo, se você quiser escrever aí, os que são escriba, escreva aí. A maior tragédia do universo foi quando um líder, um sacerdote se calou. Em Gênesis foi a maior tragédia do universo. Deus falou, a serpente falou, Eva falou, Adão não falou. E porque Adão não falou, a tragédia aconteceu.
Se você for ler Gênesis 3, você vai ver Deus falando, a serpente falando, Eva falando. Cadê Adão falando? Sabe qual que é o problema? Vou falar uma coisa muito séria. Infelizmente tem muitos sacerdotes, muitos homens, muitas mulheres, muitas mães têm se calado na sua casa. E porque homem você tem se calado, o diabo tem falado. Todas as vezes que eu me calo, o diabo vai falar. Por isso eu não aceito o inimigo falar na minha casa. Não aceito o inimigo falar na vida dos meus líderes. Não aceito da igreja, não aceito. Eu fui ungido. As minhas palavras têm poder quando saem da minha boca, porque não são palavras do Francisco, são palavras de Deus na minha boca. Por isso eu não aceito que o diabo fale. Quando eu vejo o diabo falando na mente talvez dos meus filhos ou da minha esposa, eu não aceito. Eu falo, não, vocês são abençoados, são ungidos. E quando o inimigo quer falar na minha mente, a minha esposa rapidamente fala, não, você é abençoado, você é ungido, você não deixa o diabo falar na sua casa. Escute-me, quando você se cala, o diabo vai sorrateiramente querer entrar para falar. Quando você se cala, o diabo quer falar. Infelizmente o diabo tem falado na cabeça de alguns líderes sobre os membros. É preciso falar. Nós somos o povo da fala. A fé é liberada quando falamos. Nós somos o povo da fala. Não adianta termos uma fichinha e anotar aqui sobre milagres, sobre curas, se nós não falarmos. Nós somos o povo da fala, o povo que declara, o povo que abre a boca para falar. Não aceite. Se você tem se calado na sua igreja, na sua célula, na sua casa, hoje é dia de você se levantar para falar. A palavra de Deus, categoricamente, ela afirma que nós somos reis e sacerdotes. Olha o que diz Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, a aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia. Ele nos ama, nos lavou dos nossos pecados, e a Bíblia diz, e nos fez o quê? Reis e sacerdote para Deus e Pai, glória e poder para sempre. Amém. Diga após mim, eu fui perdoado e fui feito rei e sacerdote. Por que você foi rei e sacerdote? Porque, como diz Eclesiastes 8:4, a palavra do rei tem poder. A palavra do rei tem o quê? Poder. Você foi feito rei e sacerdote. Olha o que diz, irmãos, preste atenção. Você foi feito rei e sacerdote. Você é ministro da graça. Você foi escolhido para ministrar graça sobre você, sobre os que estão próximos a você. Você é rei, você reina em vida. Nós fomos escolhidos para abençoar pessoas. Você sabia que você foi feito rei e sacerdote para comandar sobre controvérsias? Como assim, pastor? Se alguém puder não colocar somente a referência, mas copiar e colar aqui, vai ser muito bom. Deuteronômio 21:5. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 21, versículo 5. Deuteronômio 21:5. Olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio 21:5. Chegar-se-ão sacerdote, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem, para abençoarem. Deus nos escolheu para servir, para abençoar em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Você sabe por que você foi ungido? Seja bem-vindo, Carlos Henrique. Sabe por que você foi ungido? Você foi ungido rei e sacerdote para resolver demandas também. Há uma unção dupla sobre nós. Que unção é essa? Há uma porção dobrada. Você recebeu uma unção para ser rei e sacerdote. Um abraço para você, filhão, Marcelo Vasco. Como rei, a sua palavra tem poder. E como sacerdote, você flui abençoando as pessoas.
Você sabe, tem algo muito interessante, que no Velho Testamento, sempre os anciões e juízes, eles não são mencionados como ministros da lei. Mas você sabe quem eram os ministros da graça? Os sacerdotes. Nós hoje somos esse sacerdote. Você não é ministro da lei, você não ministra julgamento, condenação. Esses dias eu vi, uma situação muito triste que aconteceu com um pastor, um homem de Deus. Eu já fui abençoado através da vida dele, mas ele teve um problema, e aí aconteceu uma situação, nossa, e aí saiu o noticiário, e as pessoas falando mal, julgando. Eu te falo na presença de Deus, e eu não tenho mérito com isso, eu aprendi isso ouvindo as pregações do pastor Luiz, lendo a Bíblia, tendo revelação pelo Espírito. Quando eu vi aquele homem, eu orei por ele, eu estava aqui na minha sala, eu falei: Deus, tem misericórdia dele, porque ele foi a lugares que eu não fui, ele já teve acesso que eu não tive, ele tem mais seguidores do que eu, a igreja dele é maior do que a que eu pastorei. Então você quer saber de uma coisa? Se aconteceu algo com ele, eu tenho que colocar a barba de molho, que eu posso ser o próximo. Mas quantas pessoas julgando, quantas pessoas condenando, quantas pessoas falando mal. Deixa eu te falar, nós não somos desse. Ah, mas olha o que ele fez, mas presta atenção, eu tenho 3 filhos, se os meus filhos estiverem fazendo coisas erradas, seja na escola ou no prédio da igreja, um irmão me procurar, é o certo, eu vou até eles e vou discipliná-los, porque são meus filhos. Mas se qualquer irmão, qualquer pessoa pegar meu filho pelo braço ou pela orelha, eu não vou gostar, e ele vai conhecer talvez um Francisco que ele nunca conheceu. Sabe por quê? Porque ele tem pai. Deixa o pai dele disciplinar, corrigir. Nós não estamos aqui para corrigir filho de ninguém, nós não somos juiz, nós somos sacerdotes. Quero cumprimentar aqui uma pessoa muito especial, o Tiago Queiroz, um excelente profissional, um homem de Deus, um sacerdote que governa bem sua casa. Ele tem uma família linda, eu tive o privilégio, eles já caminharam conosco lá em Goiânia, na rede de adolescentes, depois eu fiz o casamento dele. Uma família linda, ele é um excelente profissional, um dentista renomado, E você vê que eu sou uma pessoa importante. Ele já me atendeu já, aleluia. Abraço para você e para sua família. Então deixa eu te falar uma coisa, você é sacerdote da graça, você está aqui para ministrar graça. A palavra de Deus tem poder na sua boca. Quando eu falo isso, Hugo, seja muito bem-vindo, Natan também, o Adilson. O Senhor Jesus falou contra a figueira, e o que a figueira fez? Secou. O Senhor Jesus falou aos demônios, e os demônios saíram. O Senhor Jesus falou para o mar e ele se acalmou. O que eu tenho que aprender com isso nessa manhã? É que o Senhor falou e aconteceu. O Senhor falou para a circunstância. O Senhor manda a gente comandar contra a circunstância. Qual circunstância você precisa comandar hoje? Eu estou falando com você. Tem situações que estão acontecendo. Eu falei com um irmão hoje. Eu quero falar que talvez essa palavra é de Deus para você. Esse irmão é um homem de Deus, um homem de fé, cheio do Espírito, e ele está clamando a Deus por algo, está clamando a Deus por um carro. Eu falei para ele: você já comandou, você já falou para esse carro? Eu comando, solta agora esse carro. Por quê? Porque Deus, ele já liberou. Deus já liberou. Por que Deus não ia liberar para você? Então, se ele já liberou, alguém está resistindo. Fala a circunstância. Nós precisamos aprender a falar a circunstância. Você tem um processo na justiça? Vai lá. Eu estou te falando de coisas que eu creio. Vai lá no tribunal, vai lá na junta trabalhista e fala: olha, eu sou o reclamante, ou você é a pessoa responsável pelo processo, você tem direito. Você vai lá e fala: eu queria pegar o meu processo aqui, só para eu dar uma olhada nele. Dá um jeito, vai lá e põe a mão nesse processo e fala com ele. Está liberado agora em nome de Jesus. Ah, pastor, o que é isso? O que é isso não? O centurião foi até Jesus e disse: Jesus, o meu filho está enfermo. E Jesus falou: eu vou descer contigo. Ele disse: não precisa não. Basta uma palavra que o Senhor falar e o meu filho será curado. Basta o quê? Uma palavra. Comanda daí onde o Senhor está. Então deixa eu te falar uma coisa. É tempo de comandarmos. É tempo de liberarmos palavras sobre a circunstância.
É tempo de falar: solta a minha pós-graduação, solta a minha formatura, solta o meu curso, solta essa causa na justiça. Está liberado, porque a palavra de Deus na sua boca tem o quê? Poder. 2 Coríntios 4,13, a palavra do Senhor diz: tendo porém o mesmo espírito da fé. Fé não é sentimento, fé é o quê? Espírito. Tendo porém o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Você tem o espírito da fé. Diga: eu tenho o espírito da fé. Alguém escreva isso aí para mim, por favor. Eu tenho o espírito da fé. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Larissa está conosco, uma irmã muito preciosa. A Larissa foi a responsável por consolidar a minha esposa, Larissa Vasco. Então eu tenho que ter gratidão por uma pessoa como essa, consolidou a minha esposa. Uma grande bênção. Na verdade foi canal do Senhor para levar a Larissa até Jesus. Eu tenho o espírito da fé. Muitas pessoas escrevendo. Sabe por quê? Porque às vezes você fica falando: nossa, eu queria tanto ter fé. Obrigado, Marcelo. Você já tem. Você já tem o espírito da fé. Você já tem. Você não terá. Você já tem. Pastor Reinaldo escreveu, a Cléia escreveu, o Eduardo também, um grande abraço para você. Já tem o espírito da fé. Natália, seja muito bem-vinda. Ontem oramos por você no culto. Você já tem o espírito da fé. Então, se eu já tenho o espírito da fé, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se você que já tem o espírito da fé, eu criei, por isso é que falei. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui é o propósito da profecia, te exortar em amor. Se você não fala, é porque você não crê. Tem uma pessoa doente: eu vou levar você na igreja. Então você não creu. Sua fé foi para o pastor orar. Você tem que ter fé para dizer o seguinte: pastor, não estou sentindo nada. Fé não é sentimento, fé é proclamação, fé é declaração, fé é comando. Fé é quando você diz: estou nos sintomas, estou doente, talvez estou com sintoma, mas eu declaro: já sou curado. Pastor, e os sintomas? Sintoma é fato. E a fé? Fé é o que está escrito, fé é o que eu creio. Então a pessoa está doente, está lá no seu trabalho, ela te procurou, coloca a mão e libera a palavra. Se você não fala, é porque você não crê. Quem crê fala. Tendo porém o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Agora, você precisa entender uma coisa: o espírito de profecia está em você. Você sabe, infelizmente, quando nós falamos do espírito de profecia, alguns têm uma mentalidade assim, eu vou ser cuidadoso, mas eu preciso ensinar isso para você. Quando se fala de profecia, eu não estou falando daquele conceito, sabe, que alguns têm, aquele conceito que assim diz o Senhor. Ele acha que só isso é profecia. Mas se perguntar para esse irmão o que significa profecia, ele não sabe falar. Para você compreender o que significa profecia, você precisa entender na palavra de Deus. Eu não explico as coisas baseado no meu entendimento, no que eu acho. Não, eu explico com base na palavra. O entendimento correto de profecia é que a profecia, na verdade, existe dois tipos de profecia. Você vai aprender hoje. Primeiro, a causativa, e a profecia que é não causativa. Agora presta atenção. A palavra profecia no grego é profemi. Profemi. O que significa a palavra profemi? Significa o seguinte: ela é composta por duas palavras. Pro significa antes. Prognóstico, antes, né? Conhecer antes. Femi é derivado da palavra rema. A palavra rema é palavra. Então, o que significa profecia? Significa falar antes de acontecer. O que é profecia? É falar
falar antes de acontecer. Existe um tipo de profecia que é aquela assim, ó, Deus fala com você o que vai acontecer, e aí você simplesmente libera a palavra. E qual que é a palavra? Eu creio. Mas infelizmente alguns crentes desconhecem essa palavra. É aquela que fala antes de acontecer no seu coração. Você precisa falar antes. Você precisa declarar: eu serei próspero pela graça de Deus, porque o favor está sobre mim. Às vezes você ainda não está na posse de muita coisa, mas você está falando antes. Você está fazendo o quê? Profetizando. Eu tenho líderes meus aqui que ele declara sempre: pastor, eu sou pastor. Eu falei: já é mesmo. Por quê? Porque o que tem se lhe dará mais e mais. Então, aquilo que você está falando vai se tornar na sua vida uma realidade. Por quê? Porque você está proclamando, você está declarando. E quando eu falo também de profecia, é importante você entender entre a diferença da profecia do Velho Testamento e do Novo Testamento. E aqui eu vou usar dois exemplos muito próximos para você ter clareza. Eu vou usar o exemplo de Elias e de Eliseu. Elias é um tipo de profeta do Velho Testamento. Se você for ver o conteúdo, se você for ver o estilo da profecia de Elias, é de condenação e juízo. A primeira profecia de Elias foi que ele declarou que não iria chover, e durante 3 anos e meio ficou sem cair uma gota d'água. Agora, não sei se você atentou para isso, mas as profecias de Eliseu, assim como Jesus, e até mesmo o nome de Eliseu é Elisha, que vem da palavra também, isso é poderoso. O nome Eliseu em hebraico é Elisha, que significa Deus é salvação. Um sentido semelhante também ao nome de Jesus, que o nome de Jeová é salvação. Ô irmãos, tem pessoas que passam por aqui que eu faço questão de mencionar, porque são pessoas importantes. Todos vocês são importantíssimos. Eu gosto de falar de algumas pessoas porque são pessoas maravilhosas, como o pastor Adean, meu amigo, um homem de Deus, supervisor lá de Salvador. Grande abraço para você, viu, pastor Adean? Nós nos falamos hoje, eu falo com ele toda semana, é um grande amigo. Você sabe, Elias lembra João Batista. Agora, Eliseu tipifica o Senhor Jesus. Por que é importante isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você. Todos os milagres de Eliseu, exceto um, foram milagres de graça. Os milagres de Jesus também, exceto um, foram milagres de graça. Foi só o momento que ele amaldiçoou a figueira. Na verdade, ele estava amaldiçoando a justiça própria. Sabe por quê? Porque a justiça própria é o que impede você de receber. Você é importante para Deus, com certeza, Eliana. Deus ama muito você. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Nunca esqueça isso. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Nós somos profetas da nova aliança. Nós somos encorajadores. Nós somos aqueles que têm palavra de vida, de graça, de encorajamento. Nós somos aqueles que abrem a boca. Pastor Danilo David, um grande abraço para você, pastor Danilo David. Você é um irmão especial. Nós somos aqueles que foram ungidos para proclamar libertação aos cativos. Nós somos ungidos para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós somos ungidos para liberar palavras de bênção. Nós não amaldiçoamos familiares, nós não falamos mal de governo, nem esse que está no trono hoje. Na verdade está no trono não, ele está numa cadeira, quem está no trono é Deus. Nós não somos juízes de ninguém, nós não proclamamos maldição para ninguém, queda para ninguém, não. Por quê? Porque nós somos ministros da nova aliança. Nós não estamos no time de condenar ninguém que cai no pecado. Eu quero falar uma coisa: quando alguém cai no pecado, qual que é o primeiro membro que você usa? A língua
ou a mão? Alguns usam a língua para condenar, outros usam a mão para levantar. Nós somos ministros da nova aliança, fomos ungidos com o espírito da profecia da nova aliança. Se nós vemos alguém que cai, se a nossa mão não chegar, as nossas palavras vão chegar. Tem misericórdia, Jesus, levanta ele, eu não sou melhor do que ele. Alguém errou, Senhor, tem misericórdia. Esse é o espírito da graça. Sabe por quê? Porque as suas palavras é como um bumerangue, tudo que vai, depois volta. A vida é curta demais para condenar pessoas. A vida é curta demais para viver inimigo das pessoas. A vida é curta demais para condenar aquele que erra, aquele que falha. Se algum dia alguém falhar, coloque a sua barba de molho. Diga, se hoje foi ele, amanhã pode ser eu. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda ele. Ora por ele. Ore para que o Senhor o levante. A glória de Deus nunca é ver ninguém caído. Não tem glória em ver ninguém caído. Não tem glória em ver ninguém errando, ninguém separado da família, ninguém sendo preso, ninguém passando por vergonha, ninguém sendo exposto. Não tem glória nisso. A glória de Deus é quando todos estão de pé. A glória de Deus é quando eles estão na posição de filhos abençoando. E eu e você estamos aqui para isso, para abençoar, para guardar, para encobrir, para amar, porque somos ministros da nova aliança. Mas eu quero finalizar como comecei. Enquanto você não falar, as coisas não vão acontecer. Enquanto você não falar, as coisas não vão acontecer. Eu vou repetir: enquanto você não falar, as coisas não vão acontecer. Eu vou repetir pela terceira vez: enquanto você ficar de boca fechada, nada vai acontecer. Para toda porta tem uma chave. Se você quer que uma porta grande de milagre abra diante de você, a chave é a fé. E a fé é manifestada pelas suas palavras. Enquanto você não coloca a chave enquanto você não coloca a chave, a porta não abre. E a chave são as suas palavras. Você sabe? Pastor, como assim? Como que o senhor me afirma isso? Vou finalizar lendo com você Ezequiel 37. Olha o que a palavra do Senhor diz em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Quantos estão sendo abençoados dessa live de hoje? Aperta o coraçãozinho, esse foguinho aqui embaixo, aqui, para eu saber quantos estão sendo abençoados hoje com essa live. Quantos estão sendo ministrados pelo Senhor hoje? Vai escrevendo, vai apertando aqui também. Glória a Deus. A Cátia do Espírito Santo. Glória a Deus. Fernando Martins, a Kelly, o Valber está sendo abençoado. Enquanto vocês não falarem, nada vai acontecer. Josiane, eu sou abençoado. Elisete, Dorinha, eu estou sendo abençoado. Por favor, mande essa live para mais pessoas. Você vê que eu me preparei. Hoje coloquei até um blazer aqui para estar bonito para falar com vocês. Elisângela também, pastor e professor, ministro. Juliano Ferraz, Fabrício, eu estou sendo abençoado. Glória a Deus. Pastora Daniela também, aleluia. Pastor Daniel. A Érica, eu estou. Elaine Freitas, estou sendo abençoada. Glória a Deus, Elaine. Um abraço para o seu querido marido, Celim, família preciosa. A Karen também, estou sendo abençoada. Glória a Deus. Veio sobre mim, Ezequiel 37, veio sobre mim. Seja bem-vindo, Caio. A Fabi com o time também, seja bem-vindo, glória a Deus. Todos que estão entrando agora estão sendo abençoados. Já estou finalizando, mas por favor assista novamente a live. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou
pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O vale estava cheio de quê? De ossos. O cenário era de morte, o cenário era horrível, coisa feia estava lá. E a Bíblia diz então, seja bem-vindo pastor Rafael Almeida, grande homem de Deus, pastor da nossa igreja, na Videira Buriti. Se você é dessa região, Parque Amazonas, dessa região ali, o prédio que você tem que frequentar é desse homem de Deus aí, pastor Rafael, um empreendedor, grande líder, inspirador, homem que sempre tem uma palavra da fé, profeta da nova aliança esse aí. Veio sobre mim a palavra do Senhor, me levou sobre o Espírito do Senhor, me deixou no meio de um vale, e estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e era muito numeroso. Na superfície do vale estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Deus sempre faz pergunta. Talvez esse vale de ossos seja o seu casamento, seja o seu negócio, a sua empresa, seja o seu ministério, seja a sua célula, o seu discipulado. Por acaso poderão reviver esses ossos? Se você não ouviu a palavra de ontem, que eu falei sobre milagre, por favor ouça. Você é responsável em crer. Jesus está perguntando para ele: por acaso poderão reviver esses ossos? Jesus pergunta para o profeta responde para Jesus: tu sabes, Senhor. Aí Jesus disse, Deus está dizendo aqui: se eu que sei, então profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre o quê? Sobre os ossos. O Senhor falou: vai lá no cenário, no lugar, e profetiza sobre os ossos, e diz aos ossos: ouvi o quê? A reclamação. Ei, tem gente que até abre a boca, mas para reclamar. Tem gente que até fala: ah não, pastor, meu ministério está difícil demais, esse povo não tem compromisso, essa igreja, não, esse marido meu é difícil demais, não é isso que tem poder. Reclamação não muda cenário, reclamação não desperta vida, reclamação na verdade é como fumaça de cigarro. Reclamação gruda na roupa, no cabelo, reclamação causa um odor. É isso. Olha o Marcelo Marques aí, homem de Deus, ministrando a semana toda, acompanhei você, um grande abraço, que Deus continue alargando as suas fronteiras e derramando graça sobre ti. Reclamação não produz nada, e a Bíblia diz então, o vale de ossos secos, e o que o Senhor falou para ele? Ouvi a palavra do Senhor, mas ossos secos têm ouvido? Tem uma chave espiritual aqui, hein? Ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Fala para o seu casamento, ouça a palavra do Senhor. Fala para a sua situação financeira, ouça a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor está dizendo? Você é abençoado, sua casa é abençoada, o meu ministério é abençoado, essa cidade é abençoada, eu sou abençoado. O que eu tenho falado desde que eu mudei para Belo Horizonte? Que eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dará o seu fruto, tudo quanto eu faço eu sou bem sucedido. Entendeu? É isso. Eu sou abençoado. Qual que é a palavra que eu estou falando para o meu casamento? Aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. O que você tem que falar para o seu marido? Ouça a palavra do Senhor, que o marido ímpio é santificado pela mulher crente. Seu marido não é pervertido, não é maligno, não. Ele é abençoado só porque ele deita com você. É isso que você tem que falar. É isso que você tem que falar para o seu ministério. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Foi a primeira coisa que ele disse. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: e vivereis. Porei tendões sobre vocês, farei entrar o Espírito sobre vocês. Presta atenção. E o versículo 10 diz que aquele cenário de um vale de ossos secos, um cemitério a céu aberto, se transformou, sabe em quê? Em um exército poderoso e numeroso. Sabe por quê? Até o profeta chegar lá, escuta isso aqui é muito poderoso. Até o profeta chegar lá, era um vale de ossos secos. A partir do momento que o profeta abriu a boca e falou o quê? Do que ele estava vendo?
Não. Ele falou o que ele queria ver. Ouça as palavras do Senhor. Recebam vida, tendões cresçam, espírito entra. A partir daquele momento, aquele cenário de morte, aquele cenário que inspirava medo, aquele cenário que inspirava, incredulidade, foi transformado em um exército poderoso e numeroso. Sabe por quê? Enquanto o profeta não falou, nada aconteceu. A partir do momento que o profeta falou, alinhado com a palavra do Senhor, o cenário mudou. Que nesses dias o Espírito de Deus possa te conduzir a abrir a sua boca, alinhado à palavra de Deus, alinhado o que está escrito. Não fale para Deus da sua circunstância, não fale para Deus do problema da sua mulher, não fale para Deus do problema do seu filho, do seu ministério, da sua liderança. Fale da palavra do Senhor. Fale para a sua circunstância, ouvir a palavra do Senhor. Fala para a sua circunstância, eu creio no que está escrito na palavra do Senhor. Fala para a sua circunstância, ouvir a palavra do Senhor. Daí em diante você começa a declarar o que vai acontecer. Até ele chegar, era um cemitério a céu aberto. Depois que ele saiu de lá, aquele lugar se transformou em um poderoso e numeroso exército. Sabe por quê? Porque quando existe ministros da nova aliança, que estão alinhados com o Espírito da graça e da profecia, e eles falam em concordância com o que está escrito, cenários serão mudados, casamentos serão transformados, circunstâncias serão alteradas, curas vão acontecer, milagres vão acontecer, dívidas serão pagas, prosperidade será liberada, causas na justiça serão liberadas, portas de emprego serão abertas, vidas serão enviadas. Ontem nós tivemos, vários visitantes vindo ao culto. E você sabe o que eu tenho falado? É que Deus vai enviar pessoas para esse lugar. Aí teve um casal que no final me procurou e disse: olha, estou visitando vários ministérios, mas eu e a minha mulher vimos aqui hoje e algo aconteceu conosco. Mas o que mais, e foi um culto muito ungido ontem, mas ele falou: o que mais me tocou foi o que você falou. E o que eu falei? Que Deus estaria enviando pessoas para esse lugar. Eu não estou olhando a circunstância, eu não estou olhando o que eu estou vendo, não estou proclamando o que eu estou vendo, melhor dizendo, eu estou proclamando aquilo que eu quero ver, e isso está tocando as pessoas. Sabe o que vai tocar o seu marido? Sabe o que vai tocar o seu filho? Sabe o que vai tocar a sua esposa? Sabe o que vai tocar a sua igreja? É quando vocês falam para eles palavras de fé, de encorajamento. É quando vocês falam para eles: nós estamos aqui para proclamar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa. O que eu ministrei hoje está nesse livro do pastor Aloysio, que nós estamos ministrando aqui nas nossas lives. Estamos fazendo esse jejum no 8º dia. Hoje nós estamos falando sobre o testemunho de Jesus e o espírito da profecia. Amanhã, meio-dia, eu te espero aqui, e às 19h30 na Videira Belo Horizonte. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E eu declaro e profetizo e falo antes de acontecer, que vem dias que você será surpreendido pelo favor de Deus. Eu falo antes de acontecer, que você que está orando, que tem problema para engravidar, Deus liberou uma palavra de vida sobre o seu ventre, fertilidade. Você vai abraçar o seu filho. Eu falo da parte de Deus antes de acontecer, que você será surpreendido. Essa causa que está demorando na justiça é só porque o juiz vai reaver novamente, vai dar uma olhada e ele vai ver que você tem direito a mais coisas. E você pensa que atrasou, mas é Deus te abençoando ainda mais, para que quando esse processo sair, você será restituído. Receba essa palavra que ele é para você. Sabe por que essa cura tem demorado? É como Jesus demorou para chegar na casa de Jairo.
de Lázaro é para que a glória seja ainda maior. Se Jesus tivesse chegado na casa de Jairo, a menina tinha sido curada, já era um grande milagre. Aleluia! Mas quando a menina dorme, Jesus ora pela filha de Jairo, ela ressuscitou, o milagre foi maior, o toque foi maior. Para Maria e Marta, Jesus demorou para ter chegado na casa e para ter orado por Lázaro. Se Jesus tivesse chegado lá, tinha sido cura, mas Jesus esperou para que o milagre fosse maior. Talvez, na sua perspectiva, Jesus está demorando, mas eu quero declarar, eu quero falar antes de acontecer, o milagre vai ser maior. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Irmão, se eu não desligar essa live, eu vou falar aqui mais 1 hora. Por quê? Porque o espírito de profecia está fluindo aqui agora. Eu quero declarar que talvez você pensou que o seu filho está demorando voltar para casa, mas às vezes o Senhor está permitindo, igual o filho pródigo, ele ter que comer lavagem. Mas por quê? Para que quando ele voltar, ele valorizar o pão que tem em casa, ele valorizar a roupa que o pai dá, valorizar o chinelo que o pai dá. Às vezes ele vai ter que chegar no final dele mesmo. Sabe para quê? Para ele valorizar ainda mais a casa do Senhor. Não fique preocupado, descanse hoje. Palavra para você, mãe, que tem orado por um filho. Talvez essa mãe não está aqui na live. Você conhece uma mãe desesperada? Manda essa live para ela. A glória vai ser maior. A glória vai ser maior. Você vai ser restituído de uma maneira muito mais poderosa. Você achou que levou prejuízo naquele negócio, né? Não. De alguma maneira, Deus vai fazer com que seja transformado para o seu bem. E olha você prosperando. Sabe aquela venda que está demorando e você reclama dizendo: nossa, parece que todo mundo é abençoado menos eu. É porque Deus está esperando um comprador melhor. Deus está esperando uma alta acontecer e olha você sendo surpreendido. A Shirley Nunes está dizendo: sou eu essa pessoa e já estou assistindo, amém. Pastor Adriano está dando um testemunho aqui agora. Eu fui restituído de maneira poderosa na última semana. Amém, pastor Adriano. Eu me alegro com o seu crescimento e com a sua prosperidade. E eu falo antes de acontecer, é só o início daquilo que Deus vai fazer na sua vida. É só o início. Deus só começou a te abençoar. É mais favor sobre você. Quero declarar sobre a sua vida, pastor Reinaldo, que você é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Foi Deus que te plantou neste lugar. Deus está fazendo algo em você, porque depois Deus vai fazer algo através de você. O Senhor vai te surpreender nesse lugar. Deus vai fazer com que você cresça, e os melhores dias estão diante de você, dias de crescimento. As suas filhas vão viver os melhores dias nesse lugar. Deus levou vocês também para esse lugar para multiplicar favor sobre a vida da sua família. As suas filhas serão levantadas de uma unção muito poderosa. Elas vão ganhar muitas vidas para Jesus, de uma maneira muito, mas muito, muito especial. Eu quero declarar sobre a sua vida, querido irmão que está aqui, você que tem chorado, que tem lidado com problemas de ansiedade, de depressão, e você falou para Deus por esses dias: Senhor, até quando eu vou lidar com isso? Deus está dizendo para você que o seu testemunho vai curar outras pessoas. Do que você está passando, na verdade, você está achando que isso foi os piores dias da sua vida, foi ruim o que você está passando. O Senhor diz: eu não tenho alegria em ver você passando por isso, mas o que o Senhor manda dizer para você é que, preste atenção nisso, esses dias, por cada dia que você passou, que você não dormiu, que você chorou, que você tomou medicamento, para cada dia desse, Deus vai multiplicar os seus dias na terra e vão fazer com que outras vidas, eu vejo as suas mãos puxando não só uma, mas várias pessoas desse buraco, e essa cicatriz que você carrega será transformada em uma autoridade sobre este assunto. Você vai falar como quem tem autoridade. Você vai falar como alguém
que no passado já passou por este caminho e você venceu. O Senhor também está dizendo para você, e eu falo antes de acontecer, que você será surpreendido. Você vai esquecer de tomar o remédio e vai dormir um sono profundo. Na outra noite, você vai deitar e orar novamente: Senhor, assim como aconteceu ontem, que o Senhor me faz dormir essa noite. E eu quero declarar que você será completamente liberto de remédios para dormir. Você não vai precisar tomar remédios para dormir, porque o Senhor está curando você hoje. Diga amém sobre isso. Se é você, fala que você recebe essa palavra sobre a sua vida. Eu quero orar por você, que no passado ajudou muitas vidas, que abençoou muitas pessoas, e parece que você não viu sua colheita chegar. Só parece. Deus diz: eu estou acumulando para você. Deus diz: eu estou acumulando. Todo esse tempo eu cuidei de você de uma outra maneira, e Deus está acumulando. Sabe por quê? Porque está vindo sobre você um tempo de muita colheita, uma colheita abundante. Todo o bem que você fez, toda ajuda que você fez, você ajudou pessoas, você ajudou, estou falando de ajudas financeiras, eu estou falando de contribuições, e parece que essas pessoas não reconheceram, não valorizaram. Deus anotou tudo, e Deus vai te abençoar de uma forma muito especial. Não pergunte para Deus como Ele vai fazer, simplesmente, a partir de hoje, declara: Senhor, eu sou essa pessoa que vou experimentar dessa colheita financeira. Eu sou essa pessoa que vou experimentar dessa abundância da graça. Pai, obrigado por esse momento tão precioso. Que o Senhor abra as janelas dos céus e derrama sobre nós bênção sem medida. Hoje nós fomos instruídos que somos ministros da nova aliança, que temos o espírito da profecia, mas não do velho testamento, da velha aliança. Somos ministros da nova. Somos ministros daqueles que ministram paz, alegria. Somos daqueles que ministramos favor. Somos daqueles que ministramos cura, palavras de bênção. Somos daqueles que ministramos, ó Deus, reconciliação. Eu quero declarar sobre você que por um tempo também passou por um momento de vergonha. Você foi exposto, você foi envergonhado por uma situação. Você teve medo, você teve que tomar decisões precipitadas. Você teve que até se mudar. E você saiu cabisbaixo, você chorou e você disse: Senhor, por que isso aconteceu? Eu não sei por que isso aconteceu, mas o que o Senhor está dizendo no meu coração para falar para você é que no lugar da sua vergonha, o Senhor vai dar dupla honra para você. Todos aqueles que falaram de você, toda aquela circunstância que você foi submetido, que você passou, parece que você foi muito humilhado, e você não se defendeu. Você chorou muito por isso, mas o Senhor diz que Ele estava com você naquele momento. Ele te assistiu, como diz Romanos 8:26. Ele te assistiu na sua fraqueza. Mas aqueles dias o Senhor viu sua afronta, viu a sua vergonha, viu a sua tristeza. Mas o Senhor, Ele vai te exaltar. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus: humilhai-vos perante a mão do Senhor, e Ele vai te exaltar. Você se humilhou, mas Deus vai te exaltar. Deus vai exaltar seu marido, Deus vai exaltar sua casa. Os lugares que vocês foram impedidos de ir, de viajar, os lugares que vocês foram impedidos de usufruir, por conta de tudo isso que aconteceu, o Senhor fará com que vocês vão, mas numa classe superior, vai levar você a passar por isso. Tem gente que foi envergonhada por causa do pecado. Não foi você que pecou, mas você também levou a fama. Você também foi colocado no mesmo pacote. Você não se justificou, mas você chorou. Isso também te tocou. O Senhor diz: eu vou exaltar você numa medida maior.
o Senhor vai colocar você em uma medida maior. Tem pessoas que passaram por abusos no seu trabalho e também de lideranças. Foram autoritários, falou coisas para você que você não precisava ouvir. Foram duros, excessivamente. Tomaram decisões e você foi prejudicado. Mas o que o Senhor está falando no meu coração para falar para você é que em um certo momento você foi como Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Tudo indicava que ele seria o próximo rei. O reinado poderia passar para o seu pai, depois e para ele. Mas a Bíblia diz que em uma mesma batalha, o seu pai e o seu avô morreu. E a mulher que cuidava dele corre e tropeça e cai em cima dele. Suas pernas é quebrada. Não tinha o avanço da tecnologia, da medicina, da ortopedia como existe hoje. E os seus pés foram colados. E ele ficou aleijado de ambos os pés. Foi morar em Lodebar, num lugar que não tinha pasto. Mas houve um dia que o rei se lembrou dele. A Bíblia diz que Davi estava na sua casa e chamou Maquir, um dos seus servos, e perguntou a ele: há porventura alguém da casa de Saul que use eu de misericórdia? E diz a Bíblia que Maquir respondeu: sim, tem um, chamado Mefibosete. E onde está? Perguntou Davi. Maquir responde: ele está em Lodebar. O rei disse: manda buscá-lo, que a partir de hoje ele vai comer pão na minha mesa. Ele voltou de Lodebar, sentou na mesa do rei, e a partir daquele momento, diz a Bíblia, que ele foi restituído todas as terras que eram do pai dele. E ele comeu pão na casa do rei até o dia da sua morte. Você obedeceu às direções. Você obedeceu o que foi falado. Mas foram injustos com você. Mas eu quero dizer para você, assim como aconteceu com Davi, Deus vai colocar você também na posição. Você foi tentado a lançar flechas, a falar mal. Você foi tentado a se levantar. Mas você resolveu um dia no seu coração dizer: a partir de hoje eu não falo mais nada disso. Combinaram uma coisa com você e não cumpriram, mas você guardou seu coração. E Deus está dizendo para você hoje, assim como Davi esperou o tempo certo, e houve um dia que ele foi colocado na posição, e ele foi muito abençoado, esse dia está chegando na sua vida. Esse dia está chegando no seu ministério. E Deus vai te surpreender. Fica na paz. Se você conhece alguém que precisa receber as palavras que foram liberadas sobre essa live, envia para ele agora, em nome de Jesus. Estou te esperando amanhã, meio-dia, aqui, para uma porção nova. Amanhã, algo vai acontecer. Os céus vão se abrir. E o maná, o orvalho da graça, será liberado sobre nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.